Começar aqui qual que é minha ideia aqui, né? Então, eu sou o Léo, sou professor aqui do campus UFV Florestal de Física. O meu trabalho mesmo de pesquisa, minha linha de pesquisa, desde da pós até agora recente, ela vai mais na linha de fundamentos da mecânica quântica. Então, eu trabalho muito com questões mais fundamentais de mecânica quântica e o que a gente chama de sistemas quânticos abertos, que é a interação de um sistema quântico com o ambiente que o circunda. Só que está tendo muita coisa sobre computação quântica hoje em dia, e principalmente tem muita coisa quântica, né? O coach quântico, o colchão quântico, o travesseiro quântico. Galera, é tudo quântico. Coloca quântico e você resolve, você mata o Thanos porque você coloca o quântico lá no seu filme e você mata o Thanos por causa disso. Então, assim, aí eu falei, não, vou fazer aqui uma linha do tempo da computação quântica, o pessoal ver como que isso tem sido trabalhado e qual que é o estágio que está hoje. A minha ideia é essa. Vocês vão ver que esse seminário, ele não vai... ele vai ficar com o que a gente chama de uma entropia muito alta. No final, ele vai começar mais simples, e no final vocês vão ver que ela vai ficar... o slide vai ficar extremamente bagunçado. Mas é uma bagunça que é proposital. Eu fiz para ficar bagunçado, para vocês verem que saiu de pouca coisa, e essa pouca coisa de ciência básica, coisas bem básicas de ciências, perguntas bem básicas de ciências, elas se tornaram a ter uma proposta do Google fazer uma computação quântica de alto não é ainda alto nível, não é na questão de programação, mas é uma computação quântica que consegue responder problemas de uma maneira bastante eficiente. Então, eu fiz propositalmente para ficar bagunçado, o slide vai ficar bagunçado. Espero que não bagunce ideias suas, espero que vocês tentem acompanhar para falar assim, não, peraí, a coisa ampliou dessa forma. Então, a ideia é essa. E no final, eu devo falar um pouquinho sobre as coisas que eu tento fazer aqui no campus, eu tento fazer porque é tanta coisa que às vezes a gente não consegue fazer tudo que queria, mas a gente tenta. E aí é isso que eu vou falar, beleza? Qualquer coisa, vocês abrem aí o áudio e a gente começa. Então, eu vou começar aqui, eu espero que dê para ver também o mouse, né? Deve estar dando para ver aí. Se eu vou falar de computação quântica, primeira coisa, vamos tentar pensar em computação clássica. Como é que funciona a computação clássica? Não sei se tem gente que já fez eletrônica digital, ou já fez um curso de computação, ou está fazendo, ou já viu isso em algum curso técnico, mas só que computação clássica, no fundamental dela mesmo, ela vai manipular esse camarada aqui que a gente chama de bit clássico. O que é bit clássico? É a menor unidade de informação que a gente pode passar. Menor unidade de informação. Em qual sentido? No sentido que isso aqui é uma pergunta de sim ou não. Eu tenho aqui 0 e 1, então é sim ou não. Então eu vou perguntar alguma coisa e essa coisa vai me responder sim ou não. É isso. Então a menor unidade de informação que eu posso te passar para qualquer pergunta que você me fizer é essa. Um bit clássico, ele vai te dar isso. Ele está te dando a menor unidade de informação que você pode ter. Só que quando a gente vai estudar esse tal desse bit em mecânica quântica, e vocês já tiveram colóquios que vocês falaram sobre superposição e Gatt-Regel, então um bit mecânica quântica, ele pode ser representado dessa forma aqui. Na verdade, a gente pode escrever esse bit como sendo um ponto localizado nessa esfera aqui. Eu não vou entrar em detalhe técnico, não, mas só que a questão aqui um bit clássico, ele vai ser ou 0 ou 1. Um bit quântico, ele pode ser 0. Eu chamei de 0, certo? 0 ou 1 pode ser verdadeiro ou falso, certo? Então, eu chamei aqui de 0 esse polo norte aqui, chamei de 1 esse polo sul, mas um bit quântico, ele pode também estar em uma superposição desses dois estados. E isso aqui é uma das coisas que mais diferencia a computação quântica da computação clássica. Vocês estão vendo que já é uma baita diferença, dado que vocês já viram até um seminário sobre superposição. Então, a gente tem aqui um bit aqui 0, aqui o bit 1, e a gente pode ter uma combinação linear desses camaradas. Aqui a gente tem o estado 0, quer dizer, a gente tem aqui o estado 1, e a gente pode ter uma combinação linear desses dois estados. Isso continua sendo um bit quântico. Então, a gente pode, inclusive, ter esse estado aqui, que é um estado mais bonitinho, e a gente pode ter um estado assim, onde esse alfa e beta são dois números complexos. Eles têm que responder por uma relação de ortogonalidade, mas só que são dois números complexos. Então, vocês vendo que já diferencia bastante o bit clássico do bit quântico. E, além disso, esse tal desse estado quântico, se eu tiver aqui uma partícula quântica, eu posso representá-la por um qubit, assim, dependendo do tipo de partícula que a gente está querendo trabalhar. Só que se eu tiver duas partículas, eu posso escrever essas duas partículas num estado, eu posso construir o estado dessas duas partículas, que eles estejam num tal desse estado emaranhado. Depois vocês vão ver outros seminários também sobre emaranhamento.
Mas essas duas características aqui são as duas características que mais diferenciam, não são as únicas, mas são as que mais diferenciam a computação clássica, que ela é feita aqui com bit, da computação quântica, onde você pode ter estados físicos, que são estados de superposição, ou estados emaranhados entre duas partículas, ou entre mais de duas partículas, entre N níveis, a gente pode ter esse camarada aqui no estado emaranhado. Então, essas duas características aqui... Oi. Desculpa te interromper. O emaranhamento, só uma questão de palavra mesmo, seria a mesma coisa que entrelaçamento? Mesma coisa. Okay. Eu traduzi como emaranhamento, mas pode ser entrelaçamento. É a palavra mesmo. A questão é que é o estado. Obrigado pela pergunta aí. Mas emaranhamento e entrelaçamento é a mesma coisa. Perdão. E qual seria a definição de emaranhamento / entrelaçamento? Qual seria a definição técnica? Muito boa a sua pergunta. Você vai ganhar um ponto aqui, ó. Só que esse ponto não vale nada, mas vou desenhar um ponto aqui para você. Desenhei um pontinho aqui. É só uma brincadeira. Obrigado. Essa pergunta é muito boa. O emaranhamento, ele é uma propriedade quântica que ele te entrega uma correlação entre essas duas partes. Só que ela não é qualquer correlação, ela é uma correlação intrinsecamente quântica. Como é que eu vou te explicar isso agora que isso vai ser tema para um seminário meu futuro. Então, eu não quero falar dele, não, porque senão vai ser um seminário inteiro só sobre emaranhamento, beleza? Mas a ideia é que essa partícula... Aqui eu não tenho... pensa só aqui comigo, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Estados físicos. Aí tem esse psi aqui, esse tridente, alfa 0 mais beta 1, certo? Então, aqui só tem, dentro desse camaradinho aqui, ó, que tem essa barra e essa setinha, tem aqui um 0 e tem um 1, mas só que só tem um número dentro dessa barra e dessa setinha, beleza? Até aí vocês estão enxergando, né? Agora, olha nesse aqui de baixo, emaranhamento. Emaranhamento psi-AB é um alfa 0,1 mais beta 1,0. Esse primeiro 0 aqui, ó, 0,1, esse primeiro 0 tá relacionado ao estado do sistema A e esse 1 está relacionado ao estado do sistema B. Então, agora eu tenho dois sistemas. E esses dois sistemas, eles têm uma correlação entre eles que ela é intrinsecamente quântica. Mas esse estado aqui, por exemplo, ele é um estado que ele pode estar maximamente emaranhado, que a gente fala, e, por exemplo, se você mede, antes de você medir qualquer coisa, esse estado aqui ele era dado por esse camaradinho aqui, ó. Então era alfa 0,1 mais beta 1,0. Se você medir esse estado B e medir ele em 1, o estado A, que antes estava numa superposição, ele assume o valor 0 imediatamente, mas só que isso não tem nada a ver com relatividade, não tem nada a ver com nada disso, não. A questão é que tem uma correlação quântica entre esses dois sistemas. Não sei se eu compliquei mais. E, Léo, outra pergunta, existe limite de distância para estados emaranhados? Não. Porque não? Porque não tem necessidade, basicamente. Porque ela é uma teoria, a gente fala de não local, e tem várias outras. A gente não está trabalhando num domínio relativístico, e mesmo assim não quebra a relatividade. Então, o sistema poderia estar aqui na Terra com entrelaçamento e emaranhamento lá em Júpiter, em Marte, por exemplo. Isso. Okay. Se você mede aqui na Terra, lá de Júpiter, vai dar um resultado lá. Só que para você conseguir... Mas aí que tá. E isso acontece, já foi medido e tudo mais. Só que se você tenta utilizar esse emaranhamento, e aí você tem que fazer o que a gente chama de ligação, operações clássicas, LOCC, Local Operations and Class Communication. Operações locais e comunicação clássica. Então, você tem que fazer um tipo de comunicação clássica e não tem como você violar a relatividade, mesmo com esse emaranhamento, para utilizar isso, por exemplo, para realizar alguma tarefa. Entendi. Certo? Beleza? Beleza. Eu acho que eu confundi mais, mas deixa eu dar um exemplo clássico aqui de alguma coisa que a gente pode... que parece que é emaranhamento, mas não é. Imagina que eu tenho duas bolinhas. Eu tenho uma bolinha... não sei se vocês estão me vendo aí na tela, mas eu tenho uma bolinha azul e uma bolinha vermelha. Isso aqui não é uma bola, são duas tampas de caneta, né?
Mas imagina que eu tenho aqui, ó, tem uma bolinha azul e uma vermelha, beleza? Beleza, né? Aí eu chego e coloco uma bolinha dessa aqui numa caixa, coloco essa bolinha aqui noutra caixa, azul numa caixa, vermelha numa caixa, misturo elas bastante, misturo. Aí eu levo uma dessas caixas lá para Júpiter e e deixo uma dessas caixas aqui na Terra. Até eu abrir essas caixinhas, eu não sei se eu tô com a caixinha com a bolinha vermelha ou com a bolinha azul. Vocês concordam? Sim. Beleza? Se eu abro a caixinha lá de Júpiter e acho que a de lá tá com a bolinha vermelha, eu sei que a de cá vai estar com a bolinha azul. Certo? Nada estranho com relação a isso. Vocês concordam? Só que... Oi. Desculpa te interromper. Uma pergunta. Foi isso que eu chegou a chamar de ação fantasmagórica à distância ou algo parecido? Eu vou chegar nisso ainda, eu acho ainda. Nessa, como é que chama? Nesse seminário. Mas olha só, se eu medi lá no Júpiter e achei vermelho, então eu sei que aqui está azul. A pessoa lá em Júpiter vai saber que a caixinha que está aqui está com a bolinha azul. E não teve informação passando a distância, relativístico, nada. Ela sabe que só tinha duas bolinhas, ela achou a vermelha, ela sabe que aqui está azul, certo? Só que esse tipo de... Isso aqui eu estou falando tudo clássico, não tem nada quântico aqui. Por que não tem nada quântico? Porque se eu soubesse os meus movimentos lá da caixinha quando eu embaralhei, se eu soubesse tudo, como que o ar está batendo nas bolinhas, se eu soubesse todos os movimentos dela, eu ia, em princípio, saber que lá ela está vermelha e aqui ela está azul. Esse não saber que eu tinha, nesse exemplo da bolinha vermelha está em Júpiter e da azul está aqui na Terra, esse não saber vem do fato de eu ter uma ignorância com relação aos movimentos das bolinhas ali na caixinha, certo? E quem trocou a caixinha, eu não sei coisas sobre o sistema. Nesse caso aqui de emaranhamento, eu posso saber 100% com relação ao meu sistema, que mesmo assim, se eu medir lá, por exemplo, se eu medir lá em Júpiter 1, aqui na Terra vai estar o 0, certo? E antes tinha uma probabilidade de eu medir lá em 0 e aqui está em 1, tá certo? Só que não existe essa ação à distância. Essa ação à distância, ela não existe, não. Eu entendi, é no instante que ocorre a... Isso, é uma coisa instantânea, mas que não tem nada a ver com a relatividade. Uhum. Não existe uma transmissão de informação de lá para cá. Uhum. Certo? Se existisse uma transmissão de informação de Júpiter para a Terra instantânea, aí sim violaria alguns princípios da relatividade. Certo? Mas não existe essa transmissão de informação. É porque é um sistema único. Se fosse dois sistemas, aí eu teria que ter informação a transmissão de informação de um para outro. Aí violaria. Não, aqui eu tenho dois sistemas, A e B. E mesmo assim eu não tenho essa transmissão de informação de um cara para o outro. Mas só que se eu medir um lá, eu tenho 0 aqui. Deixa eu deixar você dar. A questão aqui é que existe uma correlação que é intrinsecamente quântica entre esses dois camaradas. É uma correlação entre eles mesmo, uma conexão, eu vou errar a palavra. Não é uma conexão, uma correlação entre esses dois camaradas, porque conexão a gente pode pensar que existe uma força atrelada entre esses dois sujeitos, mas não tem essa força. Eles simplesmente estão num estado que eles possuem essa quantidade quântica que a gente chama de emaranhamento. Eu vou falar mais, mas a questão aqui o bit clássico, ele só tem esses dois estados, 0 e 1, verdadeiro ou falso. O bit quântico, ele pode estar numa superposição desses estados. E, além disso, existe essa outra quantidade que a gente chama de emaranhamento, que também diferencia isso de uma computação clássica. Então, a gente pode ter estados de superposição, que vocês já viram no seminário sobre isso, e a gente pode ter estados emaranhados, onde existe essa correlação entre essas duas partes, no mínimo duas partes. Você pode ter mais partes ainda. Até aí, beleza, né? Vamos aceitar que existem essas duas coisas. Superposição, vocês já viram um pouco, emaranhamento, vocês vão ver em outro seminário também, mas só que eu estou contando para vocês que existem essas duas propriedades que são intrinsecamente quânticas. Mas aí, passando aqui, só para tentar já indicar como que vai ser esse seminário, ou como que eu vou tentar fazer ele, aqui está uma linha do tempo da computação clássica.
E aqui está extremamente resumido. Não foi só isso que aconteceu. Obviamente não foi só isso que aconteceu. É óbvio que não foi, certo? Mas só que eu estou só exemplificando para vocês que eu não vou conseguir mostrar tudo de computação quântica nos outros slides que eu vou mostrar, tá certo? Mas só que aqui, ó, aqui aproximadamente em 26, em 30, teve a primeira proposta teórica, e aqui eu já queria também apresentar para vocês essa codificação de cores aqui, ó. Sempre que for bolinha preta, vai ser uma proposta teórica. Sempre que for uma bolinha vermelha, vai ser uma proposta experimental. E sempre que for uma bolinha azul, vai ser uma proposta comercial. Vai ser alguma coisa com uso comercial. Então, eu vou sempre trazer esse tipo de codificação de cores aqui. Então, tem aqui uma proposta de um carinha que propôs um transistor, ou um circuito aqui com um semicondutor. Aqui também foi proposta, em 26, foi proposta teórica de um semicondutor, com diodo, com transistor. Em 47... tem aqui uma fotinha do primeiro transistor já construído, certo? Até aqui, ó, 1947, 23 de dezembro, foi o presente de Natal que a galera deu, lá da Bell Labs, se eu não me engano. Então, em 47 foi produzido o primeiro transistor. Transistor, para quem não conhece, ele é um semicondutor que ele tem 3 camadas, vamos colocar assim, que você pode ter elencar um NPN, um PNP, e com esse transistor que você consegue fazer circuito integrado e a gente poder, por exemplo, estar conversando aqui hoje à distância. Tá certo? Porque todo circuito integrado ele é baseado ou em chaveamento de transistor ou uso de semicondutores. A base do circuito integrado é essa. E então, o que seria circuito integrado? Circuito integrado eu vou mostrar aqui, do lado. Aqui. Então, aqui em 47 foi produzido aqui o primeiro transistor, certo? Da Bell Labs. E aqui em 58, isso aqui é uma fotinha que eu peguei no Google, que é o primeiro circuito integrado já produzido. Vocês estão vendo que ele é bem rústico, né? Para não falar tosco, ele é bem rústico, né? É muito rústico, um pedaço de algum material aqui, com alguns conectores de metal aqui, outros conectores aqui em cima, e esse camarada aqui deve passar uma corrente elétrica aqui e tal. O que é o circuito integrado? O circuito integrado é uma placa, que tem uma placa aqui, é uma placa em que você coloca vários tipos de componentes dessa forma. Aqui, claro que eu estou colocando o transistor mais antigo, mas só que você pode pegar um transistor mais recente, você pega vários transistores e você pode montar um circuito lógico numa plaquinha só. Então, é um circuito integrado. Você integrou vários tipos de componentes num circuito só. Beleza? Quem perguntou aqui que é circuito integrado? O mais básico do circuito integrado é isso. A ideia é você vai integrar vários componentes numa base só. E aí, nessa base aqui, você vai fazer o processo que você queira fazer, você vai fazer nessa base. Beleza? Quem já abriu alguma coisa eletrônica aí, costuma ser uns quadradinhos pretinhos, cheio de perninha. Aí essas perninhas aí é para onde que ele vai comunicar, onde que ele vai receber energia, onde que ele vai comunicar para uma parte ou outra, que ele vai transferir corrente para um, para o outro e fazer a computação que ele queira, ou fazer o processo que ele queira. Beleza? Quem perguntou aí? Beleza. Circuito integrado também ele é definido de forma em que você não tem que se preocupar com o que está dentro dele, só simplesmente as entradas e as saídas. Beleza, exatamente. Você tem ali o processo acontecendo numa bolachinha só. Tinha lugar que falava até bolacha mesmo, numa pastilha. Então você tem uma pastilha onde todo o processo vai ocorrer ali dentro, certo? Então aqui tem uma foto aqui do primeiro, um dos primeiros circuitos integrados, mas isso aqui é só, estou tentando mostrar para vocês o seguinte, isso aqui é uma linha do tempo da computação extremamente super simplificada. Eu vou tentar ser um pouco mais detalhista na linha do tempo da computação quântica. Aqui eu coloquei, 30 anos mais ou menos depois, eu coloquei aqui um computador da IBM, já tinha aqui os Apple, aqui, os Macintosh já tinha vindo um pouquinho antes, mas aqui eu coloquei um computador da IBM, que ele ficou bem famoso, ele tinha aqui os Drive B, Drive A, com aquelas disquete grandão, e aí agora em 2020 a gente já tem aqui o seu celular, né, onde você pode aí compartilhar sua fake news, sua favorita aí todo dia, e um computador desse tipo aqui, ó. Então a gente tem um notebook dessa finurinha, e isso tudo começou há quase 100 anos atrás com um transistor que ele era desse tamanho. Então, para vocês verem que essa história aqui, ela está super simplificada, só que foi um trabalho teórico com a bolinha preta, experimental com as bolinhas vermelhas e comercial com as bolinhas azuis. Então, a gente foi trabalhando desde ciência de base. Imagina se alguém que estava construindo esse transistor aqui, se chegasse alguém e falasse assim, não, mas que bobagem, para que você está pesquisando isso aí? Que bobagem que você está fazendo isso aí? 100 anos depois, está essa mesma pessoa, provavelmente, compartilhando fake news
na sua rede social favorita, certo? Então, a gente tem que prezar por isso também. Se não for para a gente, vai ser para os nossos netos aqui na frente, talvez tenha algum benefício, beleza? Então, eu quis só mostrar para vocês essa linha do tempo super simplificada da computação, para vocês verem que eu não vou conseguir falar tudo de computação quântica. E aí, na linha do tempo, até aí tá beleza? Tá indo? Não tá? Eu caí? Não, tá dando para seguir? Sim, sim. Aí, falando aqui dessa linha do tempo da computação quântica, eu pensei assim, pô, essa galera, o seminário ele é destinado a caloras, né? Então, eu falei assim, vou começar com uma linha do tempo da mecânica quântica. Não sei se eu fui esperto ao fazer isso, mas eu vou fazer uma linha do tempo super simplificada da mecânica quântica, certo? Mecânica quântica, o marco inicial dela é em 1900. E aqui eu já coloquei aqui uma bolinha preta com o vermelho, que entre 1930 e até 1935, ocorreram tanto avanços teóricos quanto experimentais da mecânica quântica. Então, vou citar alguns que eu considero muito importantes, não foram os únicos, mas eu vou citar alguns, beleza? Mas o marco inicial em 1900 com um artigo do Planck. Então, o Planck aqui publicou um artigo sobre radiação de corpo negro. Hoje em dia tem muita gente aí já vendo medidas utilizando radiação de corpo negro, por exemplo, quando você vai medir a temperatura na testa com aqueles medidores de temperatura, né? Como eu disse 5 minutos atrás, tem muita gente compartilhando fake news, tem uma fake news aí muito famosa, que se você medir a temperatura com aquela arminha na testa, aquilo vai queimar seu cérebro. Quem compartilhou isso, provavelmente teve o cérebro queimado por algum outro motivo, não por esse, porque isso não tem nada a ver com relação à glândula pineal, não tem nada a ver. Mas, enfim, fake news é o que está dominando o mundo contemporâneo, né? Mas aí o Planck, ele trabalhou com radiação de corpo negro e tinha um problema na física, um problema, entre aspas, que as teorias físicas, até 1900, elas não descreviam um tipo de experimento, ela não descrevia uma curvinha que ela tinha que descrever, ela dava um comportamento, se você estudasse a física até 1900, e ela estava muito bem consolidada, você tinha o eletromagnetismo estava bem consolidado, a termodinâmica, estatística estava começando ali a se tornar a ciência que ela é hoje, mas já tinha muita coisa consolidada. O pessoal estudou isso e falou assim, não, peraí, a teoria clássica está dando um problema muito, clássica na época, né, hoje a gente chama de clássica, né, está dando um resultado muito esquisito, e alguma coisa tem que ser feita. Aí o Planck chegou e falou assim, para resolver esse problema, eu vou considerar que a energia, para esse problema específico, a energia, quando você tem a interação da radiação com elétrons, a energia ela é trocada em pacotinhos. E quando ele fala isso, ele coloca uma hipótese muito radical e ele consegue aí descrever essa curvinha que a física clássica toda não conseguia descrever. E aí, beleza, começou com isso aí ficou no limbo um tempinho, aí depois o Einstein, está aqui um artigo dele de 1905, ele utilizou dessa hipótese de Planck para resolver um outro problema. E aí ele pegou dessa hipótese de Planck e fez um dos trabalhos mais bonitos que tem em física nessa época aí, porque ele é muito simples. E a matemática, quase toda do problema, ela é simples, e ele te dá uma equaçãozinha muito simples para você tratar um experimento que a gente chama de efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico todo mundo conhece, quando a lâmpada do poste ela acende e apaga, tem alguns sistemas que usam desse efeito fotoelétrico. A ideia é, se você jogar luz numa placa, você pode jogar luz suficiente para tirar elétrons dali. Aí esses elétrons, eles formam o que a gente chama de uma corrente fotoelétrica. E aí o Einstein ele propôs uma descrição desse fenômeno, do efeito fotoelétrico, utilizando aqui a hipótese de Planck. Isso foi em 1905, então de 1900 até 1905, isso ficou meio no limbo, mas aí o pessoal começou a gostar da ideia, falou assim, não, esse negócio dessa quantização da energia aí, esse trem pode dar jogo, né? Aí quando foi aqui em 1913, o Bohr, ele também utilizando de trabalhos do Rutherford, de trabalhos antigos, e esse negócio de utilizando esse trabalho, eu gosto de falar isso, e não é para vocês entenderem que os caras plagiaram, não. Significa que os caras se basearam em ciência feita antes deles. E isso é importante para o crescimento da ciência.
A gente não, é muito difícil, impossível, você construir um negócio do nada, sem ter visto nada na sua vida antes. Normalmente a gente se baseia em coisas, a gente referencia em algumas coisas. Não é só opinião, é isso que eu estou querendo dizer. Ciência se baseia numa metodologia muito específica. E aí o Bohr, aqui em 1913, ele publicou uma tese, um artigo, com relação ao modelo atômico. Então, ele veio trazendo ali os modelos atômicos, pegou em Rutherford, o modelo atômico de Rutherford, ele era um modelo até bom, só que ele tinha um problema muito grave, que o átomo ele era instável. Qualquer átomo não ia durar 1 nanosegundo. Então, tinha um problema muito sério, que, por exemplo, só para eu falar isso aqui, já durou mais de 1 nanosegundo. E eu acho que eu estou existindo aqui. O problema da existência é um outro problema, né, filosófico, que eu não vou entrar em detalhe aqui, não. Mas, o Bohr, ele fez o modelo atômico de Bohr, que todo mundo aí já deve ter estudado no ensino médio, isso aqui em 1913, utilizando também algumas ideias aqui do Planck, do Einstein e de outros cientistas. E aí, beleza, esse gráfico aqui eu coloquei aqui, que foi do Millikan. Esse gráfico aqui é de um experimento que o Millikan fez sobre essa teoria do Einstein. E aqui eu queria só mostrar para vocês como é que a galera fazia gráfico antes, né? Aqui os negócios escritinhos na mão. Hoje em dia a gente coloca os pontos no computador, aí o QTI Plot ou algum programa seus aí vai lá e plota o gráfico e já te dá a regressão linear do gráfico já automático. Era um pouquinho mais complicado, né? A gente tinha aqui um papel milimetrado, tinha que colocar os pontinhos e tal. Aí o Millikan fez esse experimento comprovando essa teoria do Einstein aqui, que inclusive deu o Nobel para o Einstein, não foi a relatividade, foi esse problema do efeito fotoelétrico. Beleza, aí aqui em 1926 teve um artigo também que ele é fundamental na mecânica quântica, que é do Schrödinger. Eu não sei falar Schrödinger direito, eu acho que nem ele sabia falar o nome dele direito. Se for ver em alemão, é um negócio tipo Schrödinger, só que mesmo os alemães, cada um fala de um jeito, então eu prefiro falar Schrödinger, e é isso que eu falo, e sou feliz assim. Se alguém quiser chamar ele de outro nome, eu não vou ficar chateado, desde que tenha a mesma ideia. Então, esse Schrödinger, ele propôs ele propôs uma equação que ela governava os sistemas quânticos, ela governava a dinâmica dos sistemas quânticos. Dada a energia que esse sistema quântico ele tivesse sujeito, a gente sabia qual que era a evolução temporal desses caras. E isso é importante, que em física a gente gosta de saber essa evolução dinâmica das quantidades, certo? E aí eu coloquei aqui de 1900 até 1935, e coloquei aqui uma bolinha preta em 1935. Porque em 1935 saíram 2 artigos que eles são muito importantes. Um deles eu gosto muito de ler, o outro ele é muito bom, mas eu acho ele muito difícil de ler, mas eu vou deixar os 2 aqui para vocês, quem quiser ler depois. Essa apresentação toda aqui, se alguém quiser me pedir, eu mando, que aí todos esses artigos aqui, vocês vão poder ter acesso a eles. O primeiro artigo, ele foi escrito aqui por Einstein, Podolsky e Rosen, e ele chama aqui, ó, vamos tentar traduzir esse título do artigo. Pode a descrição da mecânica quântica da realidade física ser considerada completa? O título do artigo é esse. Pode a descrição da mecânica quântica da realidade física ser considerada completa? Os caras fazem uma apresentação muito didática. Esse artigo é uma delícia de ler. Eu acho ele muito gostoso de ler mesmo. Muito bem feito, muito didático. E os caras constroem aqui o artigo, publicam o artigo, e a conclusão deles é que não. Que a descrição da mecânica quântica não pode ser considerada completa. Aí dá um baque, né? Que os caras falam assim, peraí, primeiro que os caras têm muito nome, o artigo deles está muito bem feito, ele está correto, e aí, o que está errado, né? Aí, olha só, aí pega a data aqui, ó, 15 de maio de 1935, né? Aí chegou aqui em outubro, maio, como é que é? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 5 meses depois, 15 de outubro de 1935, o Bohr. Isso aqui, para quem é os jovens aí hoje, isso aqui devia ser tipo um reply no Twitter da época, se vocês forem ver, porque é muito rápido, 5 meses. 5 meses depois, só para cutucar, o Bohr publica um artigo com o mesmo título. E ele chega na conclusão contrária. Ele fala assim, pode a descrição da mecânica quântica, da realidade física ser considerada completa? Ele fala que sim. Esse artigo do Bohr ele é muito bom também, só que o Bohr ele é mais rebuscado, então o tipo de escrita dele demanda mais um pouco. Mas é muito bom, esses 2 artigos aqui, quem quiser pegar para ler, são 2 artigos muito bons de ler. Mas só que eu queria deixar isso para vocês tentarem pensar. São 2 artigos dos caras bem fortes, né? O Einstein, o Bohr aqui, o Podolsky e o Rosen também, de 4 caras muito fortes na ciência, e chegando em conclusões diferentes. E esse artigo aqui de cima, o link desses artigos você vai deixar no PVAnet ou prefere que a gente mande por e-mail a solicitação?
Eu vou deixar a apresentação no PVAnet, e aí quem quiser pegar os artigos, pega. Pode ser? Beleza, beleza. Esses 2 artigos, inclusive, eles são livres para leitura na internet. Mas são 2 artigos com perguntas muito, muito interessantes, né? Quer dizer, a pergunta é a mesma, a pergunta é muito interessante. Pode a descrição da mecânica quântica ser considerada completa? Nesse primeiro artigo aqui, esses autores, eles concluem que não, e aí eles deixam no final, eles falam assim, tá, se a descrição não é completa, então existe alguma coisa que a gente não conhece ainda, que depois tomou-se o nome ali de variável oculta, mas só que, ou de teorias de variáveis ocultas, existe alguma coisa que a gente não conhece na mecânica quântica, e essa coisa que a gente não conhece é que vai justificar para ser considerada completa. Então, nesse primeiro artigo aqui, eles concluem alguma coisa mais ou menos assim, beleza? E aí, nesse artigo aqui, eles tratam do emaranhamento, que a gente já discutiu um pouquinho no início do seminário, eles discutem estados que estão emaranhados, e discute um tipo de estado, que é o estado de posição e momento. Então, é um artigo muito bonitinho, mas eles chegam nessa conclusão, que não, a descrição da mecânica quântica não pode ser considerada completa. Então, falta alguma coisa. Beleza até aí? Beleza, né? E aí eu vou colocar aqui um artigo experimental, aproximadamente de 1950, 60, que chama aqui, ó, correlação angular de radiação, do espalhamento de radiação, de aniquilamento de radiação, qualquer coisa assim. Agora eu estou perdido aqui um pouquinho. Mas esse aqui eu quis citar por quê? Porque esse aqui foi o primeiro artigo que mediu, de fato, essa correlação quântica que foi descrita aqui por Einstein, Podolsky e Rosen. Não é muito citado esse artigo. Ele foi escrito por... A primeira autora aqui é uma mulher, o pessoal costuma chamar ela de Madame Wu, é uma japonesa, radicada nos Estados Unidos. Ela fez experimentos fantásticos em física nuclear, e eu queria deixar aqui só como um marco aqui histórico, que o primeiro artigo experimental para medida de correlação quântica foi feito pelo grupo da Madame Wu. E aí, só para citar ela aqui, ela está aqui no aparato experimental dela, e inclusive tem várias revistas e vários livros só dedicados a ela. Ela não é muito conhecida aqui, mas nos Estados Unidos e principalmente no Japão ela é muito conhecida. Então, é só para citar isso aí. Tem até um artigo em português aqui, ó, o experimento de Wu de 1950 e suas implicações para a segunda revolução da mecânica quântica. Então, esse artigo aqui foi o primeiro artigo, esse artigo aqui, ó, WS, né, o experimento WS, que tem até um artigo em português sobre esse experimento que foi realizado em 1950, que mediu essas correlações quânticas. Essas correlações quânticas são quais? São essas correlações que o Einstein, Podolsky e Rosen falava assim, ó, a descrição da mecânica quântica, ela não descreve completamente esse tipo de correlação. E esse tipo de correlação é o que a gente chama de emaranhamento ou entrelaçamento. Beleza? Vou seguir aqui, aí chega aqui em 1964. 1964 aconteceu muita coisa no mundo, né? E aconteceu uma coisa muito importante, que foi a publicação desse artigo aqui, ó. Esse camarada aqui, John Bell, ele publicou um artigo teórico, vocês estão vendo que a bolinha é preta, ele publicou um artigo teórico que ele chama sobre o paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen. Einstein, Podolsky e Rosen, porque se os caras chegaram e falaram assim, ó, a descrição da mecânica quântica ela é incompleta, tem alguma coisa esquisita, porque os experimentos estavam tudo sendo descritos muito bem pela mecânica quântica. Tem alguma coisa bem esquisita. E aí, vocês lembram que quando eu falei desse artigo do Einstein, eu falei assim, ó, se a descrição é incompleta, então pode existir uma teoria de variáveis ocultas que a gente não conhece. O pessoal desse o nome de variável oculta, que é muito ruim, porque isso dá margem para a galera de pseudociência pegar a mecânica quântica, eles adoram pegar a mecânica quântica. Mas aí, esse artigo do Einstein que tem falado que a descrição é incompleta, falou assim, não, então pode existir uma teoria que a gente chama de variáveis ocultas, e essa teoria de variáveis ocultas, ela vai completar essa descrição da mecânica quântica. Aí o Bell, ele fez um artigo com um teorema, eu até queria fazer a propaganda aqui, né, que o Romeu e o Gabriel, eles têm estudado isso profundamente, eu não sei se o Gabriel está na palestra aí, não sei, mas eu vou deixar a propaganda. Tá aí, velho? Beleza, cara? Então, eles fazem um estudo bem bacana sobre esse tipo de
do Teorema de Bell, então eu queria deixar propaganda no trabalho deles, que é um trabalho bem bacana. Então, o Bell, ele fez um artigo teórico, bolinha preta aqui, ó, teórico, onde ele propôs um teorema, e isso eu acho muito doido, eu acho isso muito legal, que ele propôs um teorema matemático, só que esse teorema matemático, ele, nos finalmente do teorema, dadas as condições do teorema, e essas condições desse teorema, é uma coisa que pode ser investigada, ela pode ser relaxada, algum tipo de hipótese dele inicial do teorema, mas vamos pensar que ele tinha algumas hipóteses. Dadas essas hipóteses, ele construiu o teorema e chegava no resultado final, e esse resultado final era tipo uma desigualdade. A menor que B mais C, uma desigualdade. Só que essa desigualdade que o Bell chegou, então olha só, um teorema matemático que continha uma desigualdade, e essa desigualdade ela podia ser testada experimentalmente. E essa desigualdade dele falava o seguinte: teorias de variáveis ocultas respeitam essa desigualdade. Qualquer teoria que não é de variável oculta vai desrespeitar essa desigualdade. E aí ele poderia, olha só, isso eu acho muito doido. Com um teorema matemático que podia ser testado experimentalmente, o cara podia descartar um certo tipo de interpretação sobre sobre a mecânica quântica, que seria essas variáveis ocultas. Ele poderia falar assim, ó, se a mecânica quântica, se não tiver teoria de variáveis ocultas, eu vou ter tal resultado. Se tiver teoria de variáveis ocultas, eu posso ter tal resultado. Entendeu? Então, você podia descartar isso. Isso é muito doido. Você tem um teorema matemático, ele é testável experimentalmente para você descartar algum tipo de teoria ou não. Isso eu acho muito legal. E aí, beleza. Até aí, beleza, né? Até aí foi? Tranquilo. Beleza. Até aí foi. Então, olha só, a gente tá nesse momento histórico. A gente está em qual momento histórico? 64 ali. Tem uma proposta teórica, só que uma proposta que ela pode ser testável experimentalmente, mas essa era a situação da mecânica quântica nessa época, 64. Então, você tem uma proposta teórica que pode ser testada experimentalmente, você tem alguns artigos ali que parecem paradoxais, você tem muito resultado experimental, você tem muito resultado teórico, vinha aí já crescendo a física nuclear, vinha crescendo a própria mecânica quântica, a teoria quântica de campos já estava crescendo, e a gente chega aqui em 79. E aqui que eu vou iniciar, de fato, a linha do tempo da computação quântica. Até então, eu não tinha nem iniciado o seminário. Nossa senhora, não vai dar tempo. Mas vamos lá. E aí chegou aqui em 79, esse camarada aqui, ó, Paul Benioff, ele publicou esse artigo aqui, ó, em agosto de 79. O computador como um sistema físico. E ele queria propor um sistema utilizando a mecânica quântica para realizar a computação. Então, o primeiro artigo, até onde eu pesquisei, eu posso ter comido mosca em algum, mas só que até onde eu pesquisei, o primeiro artigo que te fala assim, ó, vamos propor um tipo de computação utilizando sistemas que são intrinsecamente quânticos, foi esse artigo desse camarada, Paul Benioff, certo? Então, foi o primeiro artigo que ia falar assim, ó, não, vou utilizar sistemas quânticos para realizar um tipo de computação. Mas o artigo que ficou mais famoso foi com o Feynman. Primeiro, porque era o Feynman escrevendo, o Feynman super famoso, e segundo, que ele escreve muito bem. Então, em 81 e 82, ele publica esses dois artigos aqui, ó, Simulando a Física com Computadores e esse Quantum Mechanical Computers. São dois artigos muito bons de ler também. Esse de baixo aqui, eu aconselho ele para todo mundo que queira pegar, que ele foi escrito tipo por uma Scientific American da época. Então, esse artigo aqui é muito legal, onde ele tenta falar assim, não, se eu quiser construir uma porta lógica com um sistema quântico, como que eu vou ter que construir esse tipo de porta lógica utilizando sistemas quânticos? Então, o marco mesmo, para muita gente, não é o artigo do Benioff. Em geral, o pessoal coloca o marco para iniciar a computação quântica nesses artigos do Feynman. O pessoal normalmente fala, não, foi com o Feynman que iniciou. Mas só que é uma coisa ali próxima, de 79 até 82, iniciou esse papo de computação utilizando mecânica quântica. E aqui é o seguinte, aqui eu queria alertar vocês o seguinte, que até então os slides estão até muito organizados. No final vocês vão ver que isso aqui vai virar um monstro de coisa aqui na tela. E eu quero, e isso é proposital, não foi feito de maneira não pensada. Eu estou começando do básico, vocês vão ver que eu vou sempre começar aqui com propostas teóricas, e depois já vai começar a ter proposta experimental, depois já vai começar a ter proposta comercial. E aí eu vou tentar mostrar para vocês o tanto que
em 40 anos, de 79, 80, 81 até hoje, em 40 anos, o tanto que cresceu essa área de computação quântica, beleza? Então, por enquanto, vocês vão ver que ainda vai estar organizado os slides. Quando ficar desorganizado, vocês vão ver o tanto que vai ficar. Mas aí vem aqui, ó, em 82, esses dois camaradas aqui, o Zurek, os artigos do Zurek também são muito gostosos de ler, mas o Zurek e o Wouters, eles publicaram esse artigo aqui que é um teorema que fala que o sistema quântico ele não pode ser clonado, que ele é um teorema importante para processo de computação quântica, que a gente não pode clonar estados quânticos, porém, é teorema de não clonagem que o pessoal chama. A gente pode fazer teleporte de informação quântica, mas clonagem não dá para fazer. E aí agora eu vou iniciando a linha do tempo mesmo da computação quântica. Aí vem esse camarada aqui, vocês vão ver ele de novo daqui a pouco, que ele chama Deutsch, que ele publica um artigo teórico aqui em 85, que ele fala aqui, ó, a teoria quântica, o princípio de Church-Turing e um computador universal quântico. Esse princípio de Church-Turing, eu não sou da computação, se tiver alguém da computação aí para me corrigir, mas a ideia desse princípio de Church-Turing é você conseguir fazer computação utilizando sistemas físicos, em geral. E aí ele tenta utilizar esse princípio de Church-Turing para fazer uma computação quântica universal. E esse Deutsch, vocês vão ver ele aparecendo daqui a pouco. E aí vocês vão começar a ver que vai começar a ampliar o número de trabalhos. Então, em 85 teve esse trabalho do Deutsch, que é importante. E aí, em 91, 92, vocês vão ver que tem o Deutsch aqui de novo. Ó, Deutsch e Jossa. Esse artigo aqui de 91, 91, 92, alguma coisa assim, do Deutsch e Jossa. Esse artigo é extremamente importante para a história da computação quântica, que ele fala que é a solução rápida de problemas usando computação quântica ou por computação quântica. Porque em computação existe um tipo e matemática também, mas existe um tipo de situação que é importante da gente saber se o problema ele pode ser resolvido em tempo polinomial ou em tempo exponencial. Então, o pessoal costuma falar que é P ou NP, NP completo, e aí tem vários tipos de classificação desses problemas. Nesse artigo aqui do Deutsch e desse Jossa, eles mostram que que existem problemas de computação clássica que eles só podem ser resolvidos em tempo exponencial. O tempo exponencial é um tempo muito grande para você conseguir realizar aquela tarefa, que se você utilizar uma computação quântica, você consegue fazer em tempo polinomial. Aí o pessoal já cresceu o olho, falou assim, opa, peraí, então tem um ganho muito grande se eu utilizar sistemas quânticos. Se eu começar a tentar utilizar sistemas quânticos, eu vou ter um ganho muito grande com relação a tempo de computação. E isso é importante. A gente pensa assim, é importante para quê? Para jogar Minecraft? Não. É importante, por exemplo, para você fazer um problema de criptografia, que é o artigo aqui da direita. Oi. Ou jogar Minecraft. Ou jogar Minecraft. Mas você não vai jogar Minecraft no computador quântico. Que nada, eu você jogo. Pode jogar. Qualquer momento eu jogo. Pode me chamar que eu jogo na hora. Pois é. Eu acho que eu citei, então, uma coisa que agradou. Mas você pode jogar Minecraft no computador quântico quando ele existir. É uma opção. Mas, por enquanto, o computador quântico está sendo usado para outras coisas. Por exemplo, para tentar fazer criptografia. Que esse artigo aqui do Arthur Eckert, ele é um artigo de 91, ele é muito importante, que ele fala aqui, ó, criptografia quântica baseada no Teorema de Bell. Vocês lembram lá do Teorema de Bell, né? O Teorema de Bell, ele falava sobre correlações e sobre teorias de variáveis ocultas ou não. E nessa época aqui, já tinha sido feito experimentos mostrando assim, ó, teoria de variável oculta tá fora do balaio. Isso só foi fechado em 2015. Só em 2015 que o pessoal encerrou e falou assim, ó, a teoria de variáveis ocultas está fora. Porque aí fizeram um experimento mesmo mostrando que elas estavam fora, sem nenhuma brecha. Mas aí o pessoal, esse Arthur Eckert publicou esse artigo, tentando falar que utilizando o computador quântico você consegue fazer criptografia 100% segura. E aí vocês imaginam um exército da vida vendo isso aqui, tá certo? O pessoal começou a falar assim, opa, se eu consigo fazer criptografia 100% segura, isso é muito importante se você quer enviar um certo tipo de mensagem. E aí o pessoal começou a falar assim, não, vamos investir nessa tal de computação quântica, beleza? Criptografia, você sabe o que é, né? Quando você vai digitar sua senha lá no banco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você digita lá no banco, ela não vai para o banco a sua senha, ela tem uma chave, ela vai criptografada. Todo mundo hoje já deve ter visto coisa de criptografia, quando você vai mandar mensagem no WhatsApp e fala, essa mensagem está sendo criptografada. Mas existe uma chave.
E utilizando criptografia quântica, você pode garantir que a sua mensagem ela vai ser transmitida com 100% de segurança. Então, esse é um negócio importante também. E aí, aqui vai aqui, ó, 95. 95, eu vou tentar, talvez, mais rápido, só para a gente tentar entender qual que é o balaio de gato que isso aqui vai virar. Então, 95, esse camarada aqui publicou um artigo, ele é muito importante, que é sobre correção de erro. Então, correção de erro em computação também é uma coisa importante, porque se você manda uma mensagem, se ela chega com algum erro, você tem que saber corrigir esse erro da mensagem que você está enviando. E o Shor, em 95, o Peter Shor, publicou esse artigo aqui, que ele é muito importante também, que ele vai mostrar um trabalho teórico, é um algoritmo que ele faz a fatorização de um número em seus fatores primos. Ele vai pegar, por exemplo, 15 é igual a 3 vezes 5. Pode parecer bobo, mas os sistemas de criptografia de hoje, eles são praticamente baseados nesse tipo de fatorização em números primos. E aí ele mostrou que se você utilizar sistemas quânticos, a fatorização de número primo, ela é feita em tempo polinomial. Isso, para computação, isso é um avanço enorme, esse tipo de trabalho aqui, certo? Então, isso foi em 95, 25 anos atrás. Em 97, surgiu aqui a primeira bolinha vermelha, né? Primeira bolinha vermelha é que o pessoal conseguiu fazer aqui um ensemble, uma computação quântica de ensemble, utilizando um aparelho de ressonância magnética nuclear. Esse artigo aqui é importante, porque ele foi o primeiro artigo a fazer computação quântica experimental, porém, ele tem alguns problemas, porque o pessoal não garantia que existia emaranhamento aqui. Você não garantia que o seu sistema estava totalmente num domínio quântico, porque você estava trabalhando numa ressonância magnética. E ressonância magnética, você tem muito ruído, e aí você não conseguia garantir que o seu sistema estava num domínio de emaranhamento ou de estado de superposição. Mas só que ele é um marco importante que ele vai te dar o seu primeiro trabalho experimental aqui de computação quântica. E aí vem aqui para 98, e vocês vão ver que agora as coisas vão começar a ficar um pouco mais rápidas, e o pessoal continua aqui implementando computação quântica, em geral, em ressonância magnética nuclear, apesar dessas críticas. Então, aqui em ressonância magnética nuclear, aqui também em ressonância magnética nuclear, que é a implementação de um algoritmo quântico utilizando um computador com NMR, certo? Então, o pessoal começou a fazer esse tipo de abordagem experimental com ressonância magnética nuclear. Aí, em 2001... Opa, caiu alguma coisa aqui, hein? Informação que eu estou trazendo aí. Mas em 2001, o pessoal publicou esse artigo aqui, o Popesca e Linden publicaram esse artigo, porque eles estão falando o seguinte: o emaranhamento, ele é necessário para fazer computação quântica? Por que eles publicaram isso e por que isso se tornou importante? Porque esses artigos que estavam vindo antes aqui, experimentais, eles utilizavam um sistema que não dava para garantir que tinha emaranhamento. O pessoal falou assim, então é computação quântica ou não? Ou é uma computação clássica que está sendo emulada ali? E aí eles demonstraram que sim, que emaranhamento ele é uma ferramenta necessária para a computação quântica. Então, aí esses artigos aqui, eles levaram mais um baque, mas só que em ciência é assim, né? Em ciência a gente toma uma pancada, a gente segue tentando fazer coisa melhor, tá certo? E NMR, inclusive, continua sendo utilizado para fazer computação quântica, porque hoje em dia consegue-se aí tirar bastante ruído das máquinas de NMR. E aqui, ó, aqui mais um vermelhinho, né? E aí estou mostrando aqui mais um de ressonância magnética nuclear, que o pessoal fez experimentalmente o algoritmo de Shor para fatorar. Esse artigo aqui é um artigo da Science, se eu não me engano, Science ou Nature. O pessoal fatorou o número 15 experimentalmente. 15 é igual a 3 vezes 5. Aí você fala isso com alguém fala assim, que absurdo, gastando milhões de dólares para mostrar que 15 é 3 vezes 5, sendo que eu sei que 15 é 3 vezes 5. A gente tem que começar a pensar um pouco maior, né? Mostrar isso aqui num experimento, num artigo científico, isso foi feito em 2001, 20 anos atrás só, 20 anos é muito pouca coisa, 20 anos atrás eles conseguiram implementar esse algoritmo, para hoje o Google está fazendo o que eu vou mostrar no final da palestra, beleza? Então, assim, a gente tem que começar a pensar um pouquinho menos simplista. Hoje em dia tem muita gente sendo simplista demais, igual eu fui quando eu comecei a palestra falando da história da computação clássica. Mas vamos lá. Aí, em 2003, o pessoal começa a utilizar outros sistemas, até aqui estava tudo ressonância magnética nuclear. Aqui o pessoal começou a utilizar o que a gente chama de mesa ótica, tentar fazer computação quântica numa mesa ótica, utilizando laser e tudo mais, utilizando cristais não lineares para gerar
estados emaranhados. Aqui também fazendo só computação quântica utilizando sistemas quânticos em mesa ótica. Até aí tá dando para levar, pessoal? Beleza. E vocês estão vendo que tá ficando bagunçado, né? Mas não ficou muito bagunçado ainda não. Vocês vão ver que vai ficar mais. E aí que em 2004, pessoal, mais um artigo teórico aqui, ó, que esse artigo aqui é teórico e ele traz um dos grandes problemas para se fazer computação quântica até hoje, que é tentar realizar uma arquitetura escalonável, que a gente chama. Porque, por exemplo, os primeiros computadores que tinham computador mesmo, era um computador que ele era feito com manivela, era o ENIAC, né, eu acho o nome dele, se não me engano. A manivela era tipo um volante, ele ocupava um andar inteiro de um prédio. Um aparelho de ressonância magnética nuclear para fazer um experimento desse, ele é gigantesco, ele pesa toneladas. E uma pergunta que o pessoal sempre se faz é como fazer uma arquitetura de computação quântica que seja escalonável, que eu consiga colocar, que eu consiga miniaturizar esse experimento meu de computação quântica. Então, isso também é um problema importante, que até hoje ele persiste, mas só que tem sido mais bem trabalhado hoje. Então, eu coloquei esse artigo aqui, porque ele é importante para essa questão de escalonar a computação quântica. Aqui em 2005, mais um artigo teórico, onde o pessoal observou aqui já em semicondutor. Então, olha só, começou com ressonância magnética nuclear, que é uma parede gigante, depois o pessoal foi para a mesa ótica. Isso não é em sequência, não é uma cascata linear. Tinha vários grupos trabalhando. E eu estou tentando mostrar para vocês que tem essas várias abordagens experimentais para você tentar construir seu sistema quântico. Pessoal que já estava tentando fazer computação quântica em semicondutores, já em 2005. Então, aqui tentando fazer alguma coisa em semicondutores, e aqui embaixo também tentando fazer computação quântica utilizando semicondutores, utilizando lá pontos quânticos e algum tipo de computação em semicondutores. Então, já é um avanço já para tentar escalonar. Em 2006, o pessoal conseguiu fazer pela primeira vez o teleporte de informação quântica entre luz e matéria. Então, esse artigo também é muito importante, porque o teleporte mecânica quântica, ele não é um teleporte tipo, sei lá, Rick e Morty, não é um teleporte tipo Star Trek, saca? Não é isso, você entrar na máquina e manda um raio e te transporta. Você está transportando informação, você está teleportando informação. E isso é uma coisa que pode acontecer em mecânica quântica, sim. As continhas nem são do teleporte mais básico, mecânica quântica, óbvio. As continhas nem são tão cabulosas de fazer. Provavelmente alguém já ouviu falar nessas continhas aí. Mas é um negócio importante, você teleportar informação. Aí alguém fala assim, Léo, mas isso também não está quebrando relatividade? Não. Porque quando você teleporta informação e depois você tem que ligar ou mandar um zap para a pessoa e falar assim, eu medi em tal base. Aí quando você fala assim, eu medi em tal base, a pessoa mede uma base conjunta lá e aí ela vai obter a informação que você quis teleportar. Então, não tem essa questão de transportar informação mais rápido que a luz. Isso não tem em mecânica quântica, não. Mas só um exemplo aqui de teleporte. Oi. Mas como que funciona esse teleporte de informação? Boa pergunta, que não era o meu objetivo aqui, eu nem estou preparado para falar isso de cara, assim, da pergunta assim de cara, não, mas a ideia Não, só por cima mesmo. Não. É por cima mesmo que eu vou tentar falar, olha só, você vai ter esses dois estados que estão emaranhados, certo? E aí você pode fazer, eu te entreguei o meu estado aqui e eu fiquei com um estado. Eu preparei esses dois estados que eles estão emaranhados. Aí eu te entreguei um desses estados, você levou ele lá para Marte. Você falou assim, eu quero ir lá visitar o Matt Damon, vou lá em Marte, vou levar meu estado. Você levou seu estado lá para Marte, está lá quietinho com você. Só que nada me impede de fazer operações, ou fazer alguns tipos de operações físicas nesse estado que ficou comigo, certo? Até aí você seguiu, não é? Quem perguntou aí? E aí você está lá em Marte, lá, tentando plantar lá as coisas lá em Marte, e está com sua caixinha lá. E aí eu vou fazer alguma operação nesse estado quântico meu aqui, e vou falar assim, beleza, eu vou fazer tal operação, e vou medir meu estado nessa base. Aí eu te ligo, te mando um zap aqui, e te falo assim, eu fiz tal operação, e eu queria te passar uma informação, a partir desse estado quântico. Você não vai obter essa informação que eu vou te passar no seu zap. Você vai obter na sua caixinha do seu estado quântico, certo? Certo. Certo? Eu vou te mandar essa informação nessa caixinha.
Só que se você está com sua caixinha aí eu fiz algumas operações aqui e medi meu estado aqui. Quando eu meço esse estado meu, vocês lembram que tem essa correlação entre esses caras, aí eu te mando um zap e falo assim, ó, para você obter informação, você tem que medir o seu estado em tal base. Aí é uma questão técnica, mas você tem que medir seu estado de tal forma. Eu vou chamar assim para ser... Eu acabei de falar que não pode ser simplista, estou sendo. Mas você vai medir em tal base, você vai medir seu estado de tal jeito. Aí, quando você mede seu estado de tal jeito, aquela informação que eu queria te passar vai estar no seu estado que você mediu. Só que eu tive que te mandar a mensagem. Esse é que é o pulo do gato. Que não existe... eu não estou transmitindo nada mais rápido que a luz. Eu tive que te mandar um zap. Quando eu te mandei o zap lá, eu te mandei um meme e atrás do meme eu falei, ó, mede sua caixinha em tal estado, em tal base. Aí ou seja, teve que existir essa transmissão de informação de mim para você. E isso vai na velocidade da luz. Para você conseguir recuperar a informação que eu quis teleportar. Aí alguém vira e fala assim, mas por que você já não mandou a informação via zap? Eu só estou dando um exemplo, certo? Existe aplicação para isso. Beleza? Seria meio que um pouco de parecido com criptografia, então. Você tá mandando a mensagem via esse teleporte quântico, só que você ainda tem que enviar a chave para a pessoa destravar essa informação. Entre aspas. Isso. Chave entre aspas. Só que essa chave, entre aspas, só pode mandar relativisticamente. Sim. Eu tenho que mandar por comunicação clássica. Beleza. Certo? Beleza? O cara sacou aí, ó. Mas essa chave é entre aspas. É tipo como se, mas não é. Mas a ideia é essa. Eu vou te mandar em qual base que o cara vai medir, mas se você quiser ler isso como chave, beleza. Beleza. Mas isso é um negócio interessante, né? Os caras conseguiram implementar isso. E hoje já se faz teleporte de informação quântica, já, se eu não me engano, a alguns quilômetros. 600 quilômetros? Alguém pesquisa aí, que eu não vou conseguir pesquisar. Mas hoje já se consegue fazer teleporte de informação quântica por muitos quilômetros já. Então, é um negócio massa. É um negócio massa. E se vocês forem pensar assim, em algum momento, será que eu vou conseguir fazer comunicação quântica via satélite? Aí eu posso tentar teleportar informação de um ponto aqui na Terra para um objeto que esteja correlacionado lá no satélite. Isso é só vislumbrando coisa no futuro, certo? Desde que a gente consiga aí informar as pessoas que a Terra não é plana e que a gente consiga propagar a ciência, de repente isso pode existir. Então, esse é um negócio interessante, é um negócio massa. E é uma implementação experimental, em 2006, 14 anos atrás, certo? E aí vamos seguir aqui, ó, mais um aqui, 2007, mais um experimental, grafeno, né? Grafeno ficou em moda aí desde 2018, e grafeno, de fato, é um tipo de material que tem que ser estudado, que ele tem um potencial gigantesco para aplicação prática. Grafeno aqui no FMG tem gente que faz trabalhos lindos, assim, nível top mundial em grafeno, em caracterização de grafeno, e até a parte simulacional em grafeno. Então, assim, aconselho quem quiser dar uma olhada lá. O pessoal começou a colocar aqui, ó, qubit, vocês lembram lá do primeiro slide, qubit em grafeno, enquanto um DOT utilizando grafeno, e aqui utilizando condensado Bose-Einstein, que é um outro tipo de abordagem que pode se tentar colocar informação quântica e tentar fazer computação, por que não? E aqui em 2008 eu coloquei uma bolinha pretinha com a vermelha, que eu coloquei aqui, ó, essa pretinha é o Quantum Internet, que é um artigo teórico. Hoje, eu podia até ter colocado aqui, em 2020 sai um artigo daqui do Brasil, do grupo lá de Natal, da Samurai Brito, com o Rafael Chaves, falando sobre internet quântica e quais as diferenças disso da internet clássica, vamos chamar assim de redes clássicas, com essas redes quânticas. Então, um artigo aqui teórico, e aqui mais um aqui, artigo experimental, que é a parte vermelhinha aqui, em 2008, que seria um artigo tentando colocar também qubit em FET, em semicondutor. Então, essa bagunça toda desses slides meus é para tentar mostrar para vocês isso. Começou com uma proposta teórica lá em 79, 81. Um negócio muito só didático, assim. E o negócio foi crescendo. Eu estou tentando incentivar com vocês a pesquisa básica para tentar deslocar para o que a gente vê de aplicação hoje da IBM, do Google e tudo mais. Beleza? Então, vou seguir. Aqui em 2008 surge a primeira bolinha azul.
E aí a primeira bolinha azul eu coloquei com a manchete, eu quis colocar até com uma manchete de jornal, tipo um olhar digital da vida, só para vocês verem o alcance que isso está pegando. O Olhar Digital não é um site que normalmente eu aconselho para a pessoa pegar notícia científica. Mas eu quis colocar aqui, isso aqui, na verdade, eu acho que é da Globo, não sei. Mas, enfim, não importa. Importa é o seguinte, vocês estão vendo que em 2008, tá aqui, ó, The Wave One, o primeiro computador quântico. Essa The Wave foi uma das primeiras empresas a tentar falar assim, nós vamos tentar fazer computação quântica, uma empresa tentando vender um tipo de computação quântica para outras empresas ou para quem quer que seja, tá certo? Então, vocês estão vendo que de 79, 80 até 2008, a gente tem aí 28 anos e surgiu aqui a primeira empresa tentando ganhar grana com isso, que é importante também. E aí eu quis colocar essa página aqui para vocês verem que a coisa começa a alcançar um público maior e isso tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é quando você comunica da maneira errada, porque se você comunica da maneira errada, vai começar a surgir os coaches quânticos da vida, né? Então, então beleza, aí vem aqui, ó, aí vem aqui mais artigos experimentais, aqui também utilizando sistemas óticos, aqui com osciladores mecânicos, o pessoal coloca 2 osciladores bem nanométricos e faz eles oscilarem e consegue colocar informação nesses camaradas. Aqui também é utilizando supercondutores, então tem que estar lá perto do 0 Kelvin, mas utilizando supercondutores, e para vocês verem o tanto que isso está crescendo, beleza? E aqui em 2009, a Google entra na parada. Então, olha só, em 2008 o D-Wave surgiu, e em 2009 a Google chega aqui, ó. Google demonstra uma procura de imagem com computador quântico. Se a Google está entrando, a Google, ela não faz os trem brincando, não, né? Já fez algumas coisas que não deu certo, mas a maioria das coisas que ela faz dá muito certo. Então, 2009. Aí, aqui parou uma parte dessa linha do tempo. Eu vou continuar ela ainda. Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Aqui, outra pergunta relacionada com teleporte de informação quântica. Como você tinha explicado, para essa transmissão de informação acontecer, eu tenho uma partícula em um tal lugar, outra partícula em outro tal lugar, eu realizo uma operação nessa partícula com uma base tal, aí eu falo para a pessoa que está do outro lado que eu fiz essa operação nessa tal base, e ela faz no lado dela para receber informação, certo? Uhum. No caso, o que me impede de eu combinar com essa pessoa antes, tipo, de separar essas partículas, tipo, ó, eu tô aqui na Terra, outra pessoa tá na Terra, e a pessoa vai para Marte. Quando você chegar em Marte, ó, eu vou realizar. Eu vou medir nesse camarada. Eu vou fazer nessa base, e quando você chegar em Marte, você vê que você vê com essa base também. Porque existe uma questão probabilística disso também, mas só que você tem que ver que a partir do momento que você informou a pessoa e a pessoa deslocou até lá, a relatividade já está no meio. Certo? Não vai quebrar a relatividade da mesma forma. Ela já tem essa informação que você passou. Então basicamente você está deslocando... Você tem uma pessoa se deslocando até Marte. Deslocando a forma de que a informação está viajando. A informação está viajando a menos da velocidade da luz de toda forma. Mas sua pergunta é interessante. Depois, se alguém tiver interessado nisso, depois tem essas continhas feitas bonitinhas, aí dá para colocar essa pergunta nas contas, que eu acho até melhor. Que aí você coloca isso na conta. Aí você já fala assim, não, beleza, a pessoa já vai estar sabendo, então o que significa isso na conta? E aí vai, só que eu não vou nem conseguir fazer isso aqui agora. Mas se quiser me mandar e-mail, eu posso até depois olhar com o Romeu, que já tem isso meio que semi-pronto já, aí eu já até converso com ele. Se alguém quiser depois conversar sobre isso, fazer essas continhas de teleporte e colocar essa pergunta sua no meio da descrição. Pode ser? Beleza. Me manda um e-mail, que eu vou esquecer. Eu nem sei quem está falando. Ian. Aqui. Ian. Eu sou o Léo. Prazer. Beleza, prazer. Então manda e-mail para mim. Beleza. Que aí a gente tenta colocar sua pergunta nas contas. Mas eu entendi o que você quis dizer. Só que você tem que ver que essa pessoa já vai estar indo. Ela vai se deslocar até Marte. Ela vai relativamente até Marte. Tanto é que os primeiros
trabalhos experimentais sobre teleporte, o pessoal tinha algumas críticas com relação à distância, porque tinha teleporte que era feito em 3 metros. Aí o pessoal falava assim, não, 3 metros foi mal, o seu experimental já transferiu a informação ali, não foi teleportado. Foi uma transmissão normal, clássica de informação. E aí isso é uma crítica muito válida. Só que aí depois o pessoal foi colocando os dois objetos localmente separados mesmo. Eles estão em locais que não ia dar para acessar normalmente. Com informação clássica. Uhum. Aí conseguiram fazer esse experimento, já foi bem reproduzido, inclusive. Mas aí eu vou continuar aqui, pode ser? Vou continuar aqui, ó. Aí vem para 2010. 2010 surge aqui mais alguns artigos, e agora que vai ficar bem baralhado. Vem aqui, ó, um diodo, um LED, né? Um diodo emissor de luz emaranhada, né? Então, já está entrando aqui no domínio de semicondutores, aqui também de osciladores mecânicos, aqui um negócio que tem um potencial muito grande, que são íons armadilhados por armadilha ótica, um negócio muito interessante para tentar fazer algum tipo de computação ou armazenar informação quântica. Às vezes eu estou falando a mesma coisa, informação e computação, só que computação quântica é quando você consegue trabalhar essa informação quântica. Mas só que para trabalhar a informação quântica, você tem que tentar armazenar essa informação quântica em algum dispositivo seu que esteja no domínio quântico. Então, tudo acaba estando relacionado. Em 2011, aqui, vem aqui uma arquitetura de von Neumann quântica, implementação experimental de uma arquitetura de von Neumann, que é uma coisa bem em supercondutor, então já é um negócio bacana também, experimental. Esse artigo que eu acho muito interessante, que é de 2011. 2011, gente, 9 anos atrás. O mundo não tinha acabado ainda, né? Porque o mundo acabou, segundo os maias, né, em 2012. Eu tenho muita fé que os maias estavam certos. Mas é que o mundo não tinha acabado em 2011, e o pessoal conseguiu criar e analisar a coerência de um estado emaranhado de 14 qubits. E pode parecer pouco, 14 qubits, porque você pega aí alguém fala assim, pô, meu Mega Drive tinha 16 bits, né? E aqui é 14, você está exaltando isso. Isso aqui é extremamente complicado, você conseguir fazer um estado emaranhado de 14 qubits. É muito complicado experimentalmente você produzir isso aqui. Então, isso aqui acaba sendo um avanço extremamente importante para a construção de computação quântica, esse artigo. E aqui vem mais um azulzinho aqui, né? Azulzinho aqui vem aqui um Physics World aqui, né? Que é aqui, ó, que empresas tentando fazer computação quântica estão saindo da caixa. A ideia que é essa desse artigo. E aí vem aqui mais um aqui em 2012, né, experimental, que é um transistor de um átomo só. É o pessoal já tentando ir para um ambiente que a galera já conhece há muito tempo. Você fazer, mexer com coisas semicondutores e com coisas atômicas, desde que você esteja no limite, que você consiga trabalhar com a FM e tudo mais, é um negócio que o pessoal conhece, o pessoal sabe lidar com essa técnica. E aqui também, utilizando aqui íons armadilhados, então estou tentando mostrar para vocês que a tecnologia foi crescendo. Aqui em 2012 tem mais uma empresa que ficou famosa, que é essa 1QBit, que ela é uma empresa que ela tenta resolver problemas utilizando algum tipo de simulação quântica em computadores clássicos ou algum tipo de computação quântica, computação quântica, que depois eu vou tentar explicar para vocês o que é computação quântica, principalmente para quem conhece computação, ou algoritmos, ou programação, para tentar entender o que eu estou falando de computação quântica. Mas essa empresa, 1QBit, que já é mais uma empresa. Então, tinha lá a D-Wave em 2008, a Google em 2009, e aqui aparecendo aqui essa 1QBit, certo? E aí, agora, já que eu já comecei a contar, vou terminar. Como é que funciona essa questão de computação quântica, de algoritmo quântico? Não sei se quem aí já conhece programação, mas, por exemplo, quando você vai falar de programação, a programação de mais baixo nível que eu conheço é um assembler. Assembler, você vai digitar lá 0, F, E, 4, 8, e você vai acessar tal ponto na memória, e esse ponto na memória você vai fazer um shift dele, você vai mudar ele ali de 0 para 1. Então, é um negócio extremamente, entre aspas, de baixo nível. Eu sou meio fãzinho do Assembler. Mas não é uma linguagem estruturada, tipo um Python, que eu estou aprendendo agora, um Fortran, um C, ou um Java, não é um tipo de linguagem estruturada dessa forma, certo? É uma linguagem de baixo nível nesse sentido. Computação quântica, mais ou menos, o pessoal faz isso. Se o pessoal quer implementar uma porta lógica, eles viram
para a máquina e fala assim, ó, o qubit número 3 vai fazer tal operação, o qubit número 7 vai fazer tal operação, depois eu vou juntar esses dois camaradas. É assim que funciona a computação quântica hoje. Hoje ela é feita num nível a lá assembly, mas só que eu gostaria que vocês tentassem imaginar isso de uma forma um pouco mais ampla. Imagina isso daqui 10, 20 anos. Isso daqui 10, 20 anos, isso tem potencial de revolucionar. Da pessoa jogar aí o Minecraft dela, ou jogar o Candy Crush no computador quântico, certo? Então, em 2013 aqui, ó, surge mais um azulzinho, né? Computador quântico D-Wave e as pretensões do Google. Porque o Google viu a D-Wave nascendo lá em 2008 e ele começou a querer comprar a D-Wave. Eu acho que finalizou em 2013 ou foi um pouco antes, mas não importa. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a Google entrou de cabeça nesse negócio de computação quântica. E se entrou de cabeça, primeiro, está gastando muito dinheiro, mas não vai gastar dinheiro à toa, vai gastar dinheiro tentando obter uma coisa a médio e longo prazo. E é isso que eles estão conseguindo hoje. Aqui mais artigos experimentais. Esse aqui, na verdade, tinha que estar azul, eu vou falar sobre ele. Aqui também, ó, teleporte quântico incondicional, né, entre qubits em estado sólido distantes. Então, o pessoal colocou qubits em semicondutores distantes, vou chamar de semicondutores aqui só para andar mais rápido, e conseguiu fazer teleporte de informação quântica entre esses caras. E aí vocês estão vendo o tanto que já está crescendo em pouco tempo. Isso aqui tudo tem 40 anos, desde quando eu comecei a falar de computação quântica. E aqui eu quis colocar isso aqui, ó, que é da NSA. NSA é National Security Agency, lá dos Estados Unidos. Esses caras não brincam de serviço, esses caras, eles estão entrando, eles estão aqui, ó, eles estão construindo um computador que pode quebrar qualquer código. Aqui é porque é da revista Time, né? Então eles fazem uma manchete para chamar atenção. Mas essa agência de segurança nacional dos Estados Unidos, eles têm um instituto só de computação quântica. Vocês acham que esses caras vão fazer coisa, só falar assim, ah, não, vou fazer esse trem, só botar um tanto de físico lá, brincando lá, de boa? Não, eles estão fazendo isso, vislumbrando alguma coisa que pode dar um futuro bacana, certo? E eu não vejo isso ruim, não. Ah, cara, não vejo isso ruim, não. Eu acho que tem que ter mais gente investindo em ciência básica, inclusive. Nesse sentido que eu quis colocar essa imagem aqui. Aí aqui surge mais um azulzinho, né? Com um vermelhinho aqui. Esse vermelhinho vem daqui de cima, ó, que o pessoal conseguiu. Isso aqui, para mim, esse artigo aqui, para mim, ele é muito importante. Que, como eu disse, eu já trabalhei com sistemas quânticos acoplados com o ambiente. E quando a gente acopla um sistema quântico com o ambiente, em geral, as propriedades quânticas, elas decaem muito rápido. Nesse artigo aqui de cima, o pessoal conseguiu 6 horas de tempo de coerência. 6 horas de tempo de coerência, para mim, quando eu trabalhava lá, quando eu fiz pós-mestrado, doutorado no FMG, um tempo de coerência razoável era tipo 2, 3 segundos. O pessoal, em 2015, conseguiu fazer um tempo de coerência de 6 horas. 6 horas, para mim, é tipo infinito, para você trabalhar nisso aqui. Então, eu acho isso brilhante, um tipo de trabalho dessa forma aqui. E aqui entra aqui o D-Wave também. A D-Wave aqui, ele quebrou a marca aqui de 1000 qubits fazendo a computação quântica dele. Esse computador quântico da D-Wave, ele tem tem algumas críticas com relação ao tipo de computação quântica que eles fazem, se eles só estão simulando uma computação quântica em um computador clássico de fato, mas só que eu acho importante a gente citar esse tipo de situação. Então, aqui vem mais uns carinhas azuis aqui, ó. Aqui um carinha teórico, era para estar pretinho aqui, não sei por que não apareceu, mas aqui o cara propondo fazer computação quântica na nuvem, né? Na nuvem seria essa nuvem de hoje em dia, que a gente fala aí do Google Drive e tudo mais, ninguém sabe o que é essa nuvem, quero ver no dia começar a relampejar, mas vamos lá. E aqui também, esse artigo aqui é importante porque vai vir no final. Simulação quântica escalável de energias moleculares. Isso aqui, para química, e até vislumbrando no futuro, para fazer fármaco, isso aqui é muito importante. Se você souber como que moléculas, como que elas, como contabilizar e como simular a energia de ligação de uma molécula com a outra, se você conseguir compreender isso, você consegue propor outros tipos de ligação, por exemplo. E aí vocês imaginam isso para algum fármaco ou isso para coisa de química. Então, isso aqui acaba sendo muito importante e, inclusive, para o último artigo que eu vou mostrar para vocês no final aqui, certo? Então, aqui vem mais. Aí aqui vai começar a ficar tudo muito doido. Então, olha só. Aqui apareceu azul aqui de novo, né? 2017. Vem aqui, ó, esse Oak Ridge National Laboratory, eles adquiriram essa Atos Quantum
Learning Machine, que é para tentar fazer computação quântica, isso aqui é da Europa. E aí, vocês estão vendo aqui, ó, a IBM entrou na jogada, já tinha entrado antes, mas a IBM conseguiu colocar aqui 50 qubits no computador quântico deles, para fazer computação quântica. A Microsoft entra na jogada e aqui a Intel entra na jogada. Então, vocês já estão vendo que a coisa está expandindo, certo? De 2018 até 2019, e eu avisei para vocês que ia ficar zoneada assim a apresentação, você tem aqui, ó, essa Quantum Flagship, que é um financiamento só de fundamentos de computação quântica lá da Europa. Você tem IBM aqui, se você entrar no site da IBM, isso aqui é no site da IBM, se você entrar no site da IBM, tem uma parte só de computação quântica, tem essa 1 qubit que ainda existe, tem a Microsoft entrando na jogada, esse camarada aqui é da Google, eu vou mostrar mais coisas da Google, esse camarada aqui é QTech, é uma outra empresa que fala de fazer algoritmos quânticos para computação quântica, D-Wave ainda existe, Xanadu é uma empresa canadense, eu conheço até um cara que trabalha lá, um amigo meu inglês que trabalha lá, essa HQS aqui, se eu não me engano, ela é brasileira, mas não, ela é alemã, é uma empresa que se propõe a fazer simulações quânticas de algoritmos, e aqui a Intel também entrando na jogada. O que eu estou querendo mostrar para vocês começou com alguns artigos bem básicos, foi crescendo, em 40 anos a gente já tem isso aqui. Eu acho isso um crescimento muito grande. Esse aqui é o computador quântico da IBM, ele é bem, um design bem futurístico, né? Não dá para jogar Minecraft num cara desse. A ideia dele aqui você entra numa fila, é tipo quem usa telescópio. Você entra numa fila, e aí você coloca o seu algoritmo lá, ele roda o seu algoritmo e te posta o resultado. A ideia desse computador é essa. E eu acho que tem alguma questão de pagar ele, eu não tenho certeza nisso, não. Mas esse aqui é o computador quântico da IBM. Hoje, essa corrida, ela é feita entre IBM e a Google. A Google, ano passado, publicou esse artigo, que bombou na internet, né? Que foi tal da supremacia quântica, utilizando processadores supercondutores programáveis. A ideia da Google é que eles utilizaram um computador quântico deles, que chama Sycamore, se eu não me engano, que ele tem 53 qubits, na verdade ele tinha 54, só que depois que o artigo foi publicado, eles retiraram um desses qubits, porque teve crítica se ele estava podendo ser utilizado ou não, mas mesmo assim, o resultado deles, está aqui, ó, o resultado deles, eles conseguiram um resultado de um problema, esse problema era só prova de conceito, eles queriam resolver um problema matemático, eles conseguiram em 300 segundos, um supercomputador hoje resolveria esse problema em 10 mil anos. Não sei se vocês ficam impressionados com um negócio desse. Eu fico, assim, abismado com esse tipo de passo, de diferença. Ao invés de você fazer um programa, cuspir um resultado em aproximadamente 10 mil anos, o negócio te cospe o resultado em 300 segundos. Isso é muito forte um negócio desse. E esse ano, a Google utilizou o computador deles, eu acho que foi mês passado, mês retrasado, isso aqui para simular energias de moléculas. Então, a Google já está simulando energia de moléculas no computador quântico deles. Esse artigo aqui é bem recente, esse aqui só está um resultado experimental, eu estou até para estudar esse artigo aqui com um estudante meu, o Mário, e a gente está querendo estudar isso aqui só para ver como é que eles fizeram mesmo, que é um negócio muito interessante. Eu acho que aqui eles utilizaram 14 qubits para simular essas energias moleculares. E isso é um avanço muito grande, certo? Até aí, beleza? Agora deve passar rápido. Não, falei demais, deixa eu tomar água. Até aí tá tranquilo, né? Eu caí? Tem alguém ainda? De boa. Não, tá de boa. Beleza? E se alguém pergunta assim, o que é um computador quântico para mim? Para mim, computador... Obrigado quem respondeu aí. Para mim, computador quântico é esse camarada aqui. É uma mesa ótica. Foi o mais próximo que eu já vi no laboratório de fazer computação quântica. No FMG tem laboratório de ótica quântica, que o pessoal produz estado emaranhado e tudo mais. Aí, quando alguém fala de computador quântico para mim, eu entendo isso. Ou seja, ainda está rudimentar. Aí alguém fala assim, mas o Sycamore do Google é uma pastilha, um circuito integrado. Sim, tudo bem, mas aquilo lá está no supercondutor, está a 0 Kelvin, então eu enxergo dessa forma. Então, já existem coisas muito avançadas, tipo da Google, mas existe muita gente fazendo computação quântica, mesmo no sistema rudimentar, assim, certo? E aí eu vou tentar falar para vocês um pouquinho das coisas que eu faço, que eu tento fazer, né? Mas é bem rápido, é só para falar assim, ó, eu tento fazer coisas nessa linha de pesquisa. Mas antes disso,
Eu queria mostrar para vocês aqui, esses dois gráficos aqui. Eu acho que esse vermelho aqui é mecânica quântica, e esse azul aqui é computação quântica. Então, isso aqui é pesquisa no Google Trends. Se você colocar lá no Google Trends, ou é invertido. Agora, se alguém quiser pesquisar para mim, que eu não vou poder entrar ali. Mas vamos supor, eu acho que um é mecânica quântica, o outro é computação quântica. Mas tem aqui alguns picos aqui, mas tá parecendo que tem aqui um leve aumento aqui do interesse da galera de computação, de mecânica, tanto de mecânica quântica quanto de computação quântica, certo? Então, isso é bacana. Eu acho isso bacana porque a gente tem que tentar propagar a palavra da ciência. Mas eu queria mostrar esse outro gráfico aqui, que tem aqui, ó, mecânica quântica, computação quântica, e tem esse amarelo. Alguém consegue chutar o que é esse amarelo aqui? Desinformação. Não, é terra plana. Então, você vê que terra plana tinha aqui até baixo, acho até baixo aqui, né? Mas aí alguma coisa aconteceu nesse período aqui, ó, 2014, por aí, que o negócio se propagou. E a galera, tem muita gente, pode ter gente que pesquisa terra plana só para ver as loucuras que mas tem gente que pesquisa de fato, falando assim, não, é terra plana mesmo, apesar de todo experimento que eu puder fazer, eu quero crer e pronto. E a ciência, ela tem que respeitar a minha opinião. E aí eu só queria fazer esse slide rapidinho aqui, e não é uma posição prepotente da ciência. Eu sou um cara que eu levo da seguinte forma: a ciência não é prepotente. Alguns cientistas são prepotentes. A ciência não é prepotente. A ciência, ela de fato é até bastante humilde. Ela propõe só que ela tem uma metodologia muito clara. Só que se você tem uma teoria científica, que ela tem uma metodologia muito, muito clara, e tem um experimento que não corrobora essa teoria sua, a sua teoria, ela em princípio, ou ela tem um campo de validade, ou ela vai ser descartada. A ideia é essa. A proposta da ciência como uma metodologia ali humana, ela é uma proposta até bastante humilde, apesar de cientistas poderem ser bastante prepotentes. Eu posso falar isso porque eu sou prepotente pra caramba. Mas aí aí, hoje em dia, principalmente hoje em dia, com fake news, esses trem assim, o pessoal vira e fala assim, mas é minha opinião, você tem que respeitar a minha opinião. Eu acho isso meio complicado, porque isso é eu, Léo, falando, e não é que eu estou sendo prepotente, é porque você pode dar opinião sobre qualquer assunto? Pode, desde que você siga as regras do jogo. Se você quiser dar opinião sobre futebol, você fala sobre futebol, só que você não vai falar, por exemplo, que alguém pode pegar a bola com a mão e sair correndo e entrar com ela dentro do gol, porque isso não está dentro da regra do jogo. Aqui é a mesma coisa, se você vai falar de ciência, você tem que seguir uma certa metodologia que a gente fala que é uma metodologia científica, certo? Então, a gente tem que colocar isso meio que claro, porque tem gente que fala assim, mas é só minha opinião. Bicho, foi mal. Sua opinião, se ela não seguir as regras do jogo, ela não diz respeito ao escopo da ciência. Então, a gente tem que começar a separar essas coisas assim, para não ter esse tipo de problema, certo? Tipo assim, não é uma coisa que eu me preocuparia 20 anos atrás, quando eu entrei no curso de física, de ter que explicar que a Terra não é plana, certo? Mas enfim. Mas isso é só um baque, porque eu falei daquela linha do tempo antes de eu falar dos meus tópicos de interesse aqui. Mas meus tópicos de interesse são limite clássico, decoerência, o darwinismo. O darwinismo é um negócio que eu queria ter estudado com o Mário, mas não consegui. Eu já trabalhei com metrologia quântica e com não marcovinidade em mecânica quântica. E já tentei trabalhar com causalidade, mas o expert em causalidade é o Romeu. Aconselho a todo mundo a conversar com o Romeu. E o Romeu é muito bom de conversar, porque o cara ele é uma biblioteca, assim, ele tem um jeito de falar. Eu sou fã do Romeu. Então, qualquer coisa, causalidade, vai conversar com o Romeu, que ele é 10, ele é fera demais. Mas qual que é a ideia de limite clássico? A ideia de limite clássico eu tenho esse copo aqui que ele está com água, certo? Então, ele está com água aqui. Tem gente ainda ou eu estou falando por nada? Não, estamos aqui. Então, olha, imagina que eu estava com esse copo aqui com água gelada, certo? Se eu deixei ele aqui no ambiente, vocês conseguem imaginar que essa água gelada aqui, ela vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, certo? Vamos supor que hoje está 30 graus aqui, se a água estava 10 graus, se eu deixar ela aqui, ela vai aproximar ali de 30 graus, certo? Vocês concordam com isso, né? Qual que é a informação que eu tinha aqui? A informação que eu tinha era a temperatura da água. A temperatura da água termalizou com a temperatura ambiente. Existe um tipo de abordagem, isso aqui eu estou super simplificando só para mostrar para vocês, existe um tipo de abordagem
para tentar estudar como que propriedades quânticas de um certo sistema quântico, por exemplo, essa caneta azul aqui, né, que já ficou famoso no Brasil, a caneta azul, dessa tampa da caneta azul aqui, ela possui alguma propriedade quântica, só que ela está em contato com o ambiente. Como que essa propriedade quântica dela ela vai decair com o tempo? Como que ela vai perder essas propriedades quânticas dela, dado que ela está interagindo com o ambiente? Então, isso é uma linha de pesquisa que chama de coerência ou sistemas quânticos abertos. E eu também já tentei trabalhar com darwinismo, que não tem nada a ver com evolução biológica, nada a ver, foi só um nome que deram. A ideia é que a interação desse sistema quântico, que é essa caneta aqui, com o ambiente, ele manda a informação de uma forma redundante para o ambiente. Então, a gente consegue ler e consegue definir o que é clássico, o que não é clássico. A ideia do darwinismo basicona é essa, através da interação dessa tampa de caneta com o ambiente que a circunda, certo? Uma outra coisa que eu já trabalhei é metrologia. Metrologia, todo mundo já ouviu falar, com certeza. Porque todo mundo conhece o Inmetro. Inmetro é Instituto Nacional de Metrologia, né? Então, todo mundo conhece, já ouviu falar de metrologia, nem que seja só no Inmetro. Mas o que é metrologia? Metrologia eu tenho essa tampa de caneta aqui, eu quero medir, eu quero estimar qual que é o tamanho dessa tampa de caneta. Então, eu posso estimar isso de várias formas. E aí, eu posso propor jeitos de medir algum tipo de parâmetro. E existem formas de fazer isso utilizando sistemas quânticos, como a gente fez nesse trabalhinho aqui. A ideia era medir qual que foi a rotação que foi dada nessa bolinha, nesse spin, sem saber quem que era esse spin aqui. Então, fazendo um tipo de metrologia que a gente fala que é de caixa preta, a gente conseguia estimar qual que era o parâmetro de rotação que deu nessa bolinha, só medindo o resultado final aqui. Então, um negócio interessante também, que tem até algumas aplicações práticas para computação quântica. Uma outra coisa que eu já estudei é não marcovianidade. Quando eu falo aqui que essa água, ela entrou em equilíbrio térmico com o ambiente, a gente está falando de um sistema que a gente fala que ele é marcoviano. Marcoviano significa que o ambiente não tem memória. Então, a informação de temperatura que foi para esse ambiente aqui é muito grande, então perdeu. Essa informação de temperatura perdeu lá para dentro do ambiente e ficou lá. Só que podem existir alguns tipos de ambiente que eles são não marcovianos. E esses ambientes não marcovianos, você pode ter um efeito retroativo de memória. Então, por exemplo, esse copo aqui está aqui a 10 graus, se eu tivesse num ambiente não marcoviano, eu poderia diminuir a temperatura desse camarada, sei lá, na geladeira. Então, eu posso gastar energia para tentar voltar a informação para esse cara. Aí, se vocês forem levar isso para a mecânica quântica, você pode pensar o seguinte, você tem um estado emaranhado, e esse emaranhamento está caindo, porque ele decai com o tempo, quando a gente está no processo de decoerência, esse reservatório não marcoviano, ele pode voltar a informação de emaranhamento para o meu sistema. Então, isso acaba sendo importante para a computação quântica também. Então, a ideia era essa. Eu só vou agradecer aqui, tem aqui um Breaking Bad aqui, né? Então, vou agradecer aqui a NCT de Informação Quântica, o qual eu faço parte. A CAPES patrocinou parte dos meus trabalhos. O CNPq também, agradecer a Universidade de Viçosa, Campus Florestal, e onde eu fiz meu pós-doc lá em Nottingham. Beleza?